quando eu fui escrever Castelo de Sombras, foi exatamente isso. Eu estava num processo de recidiva da minha depressão, e eu falava assim, gente, mas por quê? Aí uma amiga falou assim, cara, escreve um livro para ajudar outras pessoas. E aí eu escrevi, criei uma personagem que tem tudo da minha pessoa no processo do entendimento de quando eu tive depressão pela primeira vez. É um dos meus livros preferidos da vida. E eu acho que é importante só fazer um momento chat aqui, porque eu conheci a Marta sendo leitora ávida das suas histórias, que são livros, né? Jovem adulto, assim, na maioria, tem um outro ainda que eu não li, não me julguem, mas que são adultos. Só que, bom, 37 anos, eu amo os livros dela, amo. E esse Castelo de Sombras, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu já li na minha vida. E olha que ano passado só li 60 livros, mas é verdade, é um livro maravilhoso, tem que ler. É aquele livro que você tem que ler um dia na sua vida. Acabei de fazer propaganda para a Pri também, já falei, como você não tem? Você tá falando desse seu processo, me veio uma coisa na cabeça que um dia, sei lá, eu tava viajando com o Rafa, e aí, sabe aqueles negócios, bilhetinho não, aquelas cartas de avião que vai no banco, de emergência? E aí tem, né, em caso de emergência, coloque a máscara e depois você coloca no Primeiro outro. em você e depois... E é muito esse processo, né? Esse processo de ajudar o outro, é muita arrogância da nossa parte achar que a gente pode ajudar alguém. As pessoas têm os processos delas, né? Mas é isso, você falando, me veio isso. A sua máscara de oxigênio primeiro, e depois você consegue viabilizar isso. Isso. E colocar a máscara no coleguinha, ajustar para ele entender. E amiga, conta um pouco do Castelo de Sombras, pelo amor de Deus, porque assim... O Castelo de Sombras, que eu posso dizer assim, sem spoilers. Eu dou graças a Deus porque eu consigo tocar a vida das pessoas através das minhas palavras, né? Não vou dizer para você que, nossa, seu sonho é escrever uma puta obra-prima, não, né? Mas se eu conseguir tocar uma vida, já faz efeito para mim. Então, assim, a personagem principal, que é a Tilly, ela está passando por um processo de depressão aos 18 anos. Isso é uma coisa, inclusive, que é tão atual, porque hoje em dia, é muito adolescente, muito essa pauta jovem. Tá cada vez mais baixa na idade, né? Só que tem um grande problema. Eles não conseguem identificar que estão dentro de um processo de depressão. Mas é difícil, porque esse processo de depressão também, ao longo da história, ele é muito estigmatizado, né? Você falar que vai procurar ajuda, você já tem uma doença mental, você tem que ser isolado da sociedade. Não é nem só isso, ele tem uma cara, ele tem um estereótipo. Sim, ele tem um a primeira frase do meu livro é assim, a depressão não tem um rosto. Por quê? Porque eu sempre fui faladeira, eu sempre fui brincalhona, eu sempre fui assim, tipo assim, palhaça da família, a palhaça da festa, comunicativa, né? Nunca tive problema para isso. Mas eu foi a primeira dentro da minha casa que enfrentou um processo de depressão, onde as pessoas falavam assim, mas como? Como que a Martinha, até hoje eu tenho leitores que viram e falam assim, mas como, Martinha? Não tem como você não tem como ser. E eu comecei exatamente assim, falando que a depressão não tem um rosto. A Tilly, ela tá passando por um processo, porque ela teve um trauma, né, com a perda de uma amiga. Acontece um episódio onde ela precisa ser resgatada por um personagem que ele se torna... depois a gente até fala dele, né, que é o Pet. Nossa, só que a família dela identifica e acha que ela foi tentar se suicidar. Foi cometer um ato contra a própria vida. E internam ela. O Pet, o personagem masculino, ele é um surfista, novinho, também um garoto, né, 18 anos. Ele é aquele personagem que toda pessoa que passa por depressão gostaria de ter do lado. Porque ele é a pessoa que fica assim do lado e fala assim, você quer ficar em silêncio? Eu vou ficar em silêncio aqui. Tá de boa, pode ficar aí, eu vou ficar aqui quieto. Não vou te abandonar eu vou respeitar o seu espaço. Ele é essa pessoa. E depois que esse livro saiu, eu tive uma leitora que ela mandou mensagem para mim, assim, chorando. Ela mandou o áudio, falou assim, o meu pai, ele se suicidou depois de anos de depressão. E eu queria ter sido o pet da vida dele. Então, assim, a família não conseguia entender o processo dele. Ela falou assim, eu queria ter sido o pet da vida dele. Então, é um livro que, assim, por mais que seja um romance, né? É um romance, bonitinho, é um young, bonitinho e tal. Ele tem uma mensagem ali por trás, né? Eu tô aqui me segurando para não falar da analogia do Castelo de Sombras, lá da frase, quando o Pet fala, porque eu não sei se é spoiler. É spoiler?
Qual? Não, pode falar. Não, porque ele fala, né? Eu tô aqui pra quando você conseguir sair do seu castelo de sombras, né? Assim, ou ela, eu não me lembro agora exatamente porque faz um ano e pouco que eu li, mas ou ela fala, né? Que ele era sempre a voz que estava chamando ela pra ela conseguir sair do desse castelo de sombras. E ele ficava, eu lembro muito dessa calma que ele transparecia, que, né, que o personagem transparece. Pra mim são pessoas. Já gente, existe. eu sou apaixonada, Assim que sou funciona. apaixonada pelo Pet. Mas que ele parecia transparecer isso, essa voz segura e tranquila, que não era aquela coisa, sai disso aí, porque isso não é, né, assim, você porque as pessoas acham que tal. ajudam assim, vamos pra festa, vamos pra balada, você tá muito Não, doidinha. vem cá, Era a você pessoa tá, que você tá muito respeitava, desanimada, vem aqui. exato. E eu vou dizer uma coisa pra você. Dentro de um processo de depressão é onde você conhece seus verdadeiros amigos. Porque enquanto é festa, enquanto é alegria, as pessoas querem ficar juntos. Mas nem todo mundo consegue ficar perto de uma pessoa que está realmente deprimida. Mas também porque as pessoas têm muito medo, né? Sim. Também, não é nem porque não quer estar, mas tem muitas pessoas que não conseguem. Não consegue. Não é a falta de cuidado, necessariamente, né? Sim. Não tem estrutura, né, também. O que foi que a primeira coisa que a gente fez e que você traz na tua história com os afetos ou os comportamentos considerados desajustados? A gente mandou pro manicômio. Sim. Manicômio. Isolou. Então, assim, até hoje a gente traz essa dificuldade imensa que é de poder lidar com a saúde mental. A saúde mental vira uma questão de desajuste, Isso. né? Você sabe... E quando a gente está falando de saúde, de um processo de saúde a ser cuidado, né? E não de um comportamento, e não de fé ou não, porque vira até uma questão de fé. A gente tava falando disso, até quero, se você quiser falar disso, enfim, fica à vontade para falar, não quero responder essa pergunta. Aí não, mas eu... Me cancela, fecha meu microfone. Pode me cancelar aqui. Porque tem esse estigma também, né? Da pessoa que está com depressão, a primeira coisa, assim, os comportamentos comuns, quando você identifica, ou quando é sugerido que uma pessoa está depressiva, às vezes a pessoa está triste, então a gente tem que tomar cuidado com esse lugar também, porque todo mundo tem momentos tristes, e todo mundo tem que lidar com frustração. E nem quem sempre, pode ou não diagnosticar as pessoas, né? Que tem um cuidado hoje que... Então, assim, eu acho que é importante falar desse lugar de quem quer ajudar, sem a gente ter esse preparo para ajudar o outro, né? Mas vamos pra festa, vamos sair, vamos beber, vamos sei o quê, ou você tá assim porque é frescura, você tá assim porque você não tem Deus, você tá assim porque você rezar. Isso aí é preguiça. Sim. Isso aí é falta de Deus na sua vida. Você problema precisa... de rico, eu ouvi bastante. E uma coisa que eles fazem muito é é trazer o comparativo. Mas olha fulano. Sim. Fulano ele passa por isso. Fulano tem uma vida muito pior que a sua. Fulano tem uma vida muito pior do que a sua. Fulano já sofreu um acidente. Fulano não sei o quê. Olha você. Você tem 2 filhos lindos. Você tem um marido maravilhoso. Você tem saúde, você tem não sei o quê. Como? Como que você pode estar aí dentro? E piora, né, o seu sentimento, porque aí vem uma culpa, além de você já estar se sentindo mal. Né, eu tive depressão, a Marta também, ela sabe, a Tainá já teve também. Então, assim, você ainda se sente péssima por estar, porque você já se sente, acredite. Sim. Eu que tive depressão com 2 filhas maravilhosas, lindas, perfeitas, minha filha lá com 6 meses, maravilhosa, casada, graças a Deus com uma casa. E eu falava, gente, eu demorei 4 meses quase para pedir ajuda, porque eu falava assim, não, eu tô vendo e eu não vou dar esse passo porque eu tenho tudo, e eu não é possível que eu estou em depressão estando tão feliz, porque tinha um lado meu assim, né, comparado à dificuldade de lidar com a depressão, mas que, cara, eu olhava para as minhas filhas, eu queria morrer de felicidade. Mas eu não conseguia tirar a energia para estar com elas, porque eu estava doente.